Olá, turminha! Sou a professora Edna Vieira e hoje o tema da nossa aula vai ser sobre fração. Fração, a gente vai falar também sobre o conjunto dos números racionais que são representados pela letra Q. E quando eu falo de fração, eu tenho que lembrar, fração é uma parte do inteiro. Eu vou pegar apenas uma parte do inteiro. Nós temos aqui, uma pizza, ela está inteirinha, só que ela foi dividida em 8 pedaços e desses 8 pedaços eu tirei um pedacinho. Quando eu tiro um pedaço, então eu vou ter 1 em 8. Ou seja, o meu numerador passa a ser 1, que é a parte que eu peguei, e o 8 é a quantidade que foi dividida, ou seja, era o todo, que eu chamo de denominador. Eu sempre brinco que é o seguinte, tem gente que confunde numerador e denominador. Denominador, a palavra vem de baixo, né? Parece um pouquinho, não é? De baixo, denominador. Então, denominador vai ficar embaixo. E sempre embaixo, esse denominador, ele representa o todo. Ok? Então, nós temos aí, numerador é 1 e denominador é 8. Então, essa é a nossa nomenclatura. Bom, quando eu falo de numerador, eu vou representar, escrever ele ou falar ele normalmente, como eu falo os meus números. 1, 2, 3, 4, normalzinho. Agora, essa parte que é do denominador, aí vai ganhar, né, uma expressão um pouquinho diferente. Como se eu estivesse colocando uma ordem nele, tá? Ó, aí eu vou ler 1/8, certo? Então, eu vou sempre estar usando, né, o termo como se fosse de ordem, certo? Então, assim, ó, meio, apesar que tem uns que é metade, ó, meio, terço, quarto, aí já começa, quarto, quinto, sexto. Então, eu vou estar mudando. Quando eu tiver o denominador valendo 2, eu vou usar a palavra meio. Se aí fosse um 2, eu ia ler o quê? Meio. Um meio. Se fosse 3, um terço. Tá? Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Ah, chegou. Depois do 10, a gente já vai usar um termo mais específico, que a gente vai usar a palavra avos. A gente vai usar o número, né? Vamos supor que se fosse 11 aí. 11 avos. Então, com a palavra avos, que passou do 10, né? Eu vou estar usando o número normal, como se eu estivesse falando do normal, e a palavra avos. Certo? Bom, então nós temos aqui a leitura desse número, pode ser o quê? 1/8. Então, continuando aqui, a leitura dos números fracionários, olha esse aí, 2 terços, viu? Olha como eu falei, 2, número normal, terços, porque passei para denominador. 1/6, né? Olha aí o termo que a gente usou para o denominador. 4, ó, passou de 10, o 12, não é? Então, 12 avos. 4, 12 avos. Então, a leitura de frações decimais, eu vou ter um pouquinho só de diferença. Eu vou lembrar decimais, eu vou lembrar de 10, 100, 1000. Então, eu vou falar 1/10, né? 1/100 e 1/1000. Então, eu fiz a leitura aqui dos números decimais, quando eu tenho 10, 100, 1000, 1.000.000, né? Vai depender do meu denominador. E representação em desenhos. Vocês podem representar. Coloquei aí, né? Em forma de círculo. Eu posso colocar em forma também, eu tenho aí do quadrado, do retângulo, tá? Que é forma de barras também, né? A forma de representar a fração vai ficar a critério ou dependendo da atividade. Essa primeira aqui foi dividida uma circunferência em 4 partes. Pegou uma parte colorida, sobrou o quê? 3, não foi? Só que ela está representando apenas a parte colorida. Se eu perguntasse, né, qual é a parte, né, qual é a fração que representa o que restou? Ah, 3/4. Né? Poderia fazer a pergunta um pouquinho diferente. Então, nós temos a outra circunferência, que foi dividida em 8 partes, pegou 2 partes.
Observem, gente, que essa primeira com essa segunda é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, né? Por que é a mesma coisa? Porque nós temos aqui, como foi dividido, ó, a cada um pedaço dessa de 1/4 equivale a 2 daqui. Né? Então, a mesma coisa. Olha esse outro aqui, 1/4, 1/4. Já o outro aqui, 4/16. Também representa o mesmo. Ó, se eu colocar um em cima do outro, vai representar a mesma quantidade. Certo? Então, tem hora que a fração, a gente acha que ela é diferente e não é, né? Possui o mesmo valor. Nós temos aqui, né, nessa tabelinha, tá? Mostrando para vocês, né? Um por um, tá? Olha, dê uma olhadinha aí, com calma. Vou esperar um pouquinho para que vocês vejam. E aí viram, né? Cada uma foi representada. Aquela lá, né? Nós temos aí, pegou 3 partes, né? Depois pegou a parte toda, o inteiro. Presta atenção que quando o que foi dividido e eu peguei tudo, vai ser a minha parte inteira, né? 4/4. Significa que pegou o quê? 4 partes que foi dividida, pegou tudo, sobrou nada. Então, eu tenho aí, né, uma fração que pegou um todo. Agora, quando eu quero saber qual é a quantidade, olha essa primeira perguntinha aí, né? Eu tenho uma fração de 24. Qual que vai ser o valor? Primeiramente, se eu já tenho de 24, esse de, nós não vamos falar muito sobre ele, tá? O que foi feito aqui, né? Pegou o 24 aqui, né? Dividiu por 8, deu 3, e 3 vezes 4 deu 12. Então, olha, eu já tinha o todo, eu já tinha, né? Falando, vamos supor que vocês têm umas balinhas, né? 15 balinhas, e alguém fala assim, me dá 2/3 da sua balinha. 2/3 de 15. Vão ser quantas balinhas? Então, vai pegar o 15, vai dividir por 3, né? 15 dividido por 3 dá 5, e 5 vezes 2 serão 10 balinhas, certo? Então, a gente pode fazer o quê? O contrário aqui, ó. Agora, nós também podemos fazer o que? A localização dos números decimais na reta. Eu coloquei aqui uma reta bem simplesinha, tá? Porque nós também iremos, né, aprofundar um pouquinho mais em outros vídeos, em outras aulas. Nós temos aqui os números, a reta, lembra da régua, ela é dividida em milímetro, em centímetros, e nós temos aqui alguns pontos. Se eu for localizar um número que é fracionário para colocar aqui, eu indico essa sugestão que está aqui. Sempre bom fazer o quê? Dividir o numerador pelo denominador. Assim, vocês vão encontrar o número decimal. E aí vocês podem, né, ver onde é que ele se encaixa na reta. É mais fácil. Ok? Nós temos aqui, né, logo embaixo, o quê? A divisão, transformando o número, né, decimal em fração. Olha, e essa fração que todinha esses decimais, lembra lá daqueles, né, quando eu tenho denominador 10, 100 ou 1000. Então, a gente pode dividir, tá? Seja para comparar, para colocar numa reta numerada, né, numa reta numérica, é sempre bom, né, fazer a divisão, numerador pelo denominador. Você vai encontrar o número decimal e assim você vai saber comparar, né, quem é maior, quem é menor. Então, uma das dicas para que, né, compare esses números decimais exatos primeiro, pode fazer essa comparação de frações usando frações equivalentes. As frações equivalentes são aquelas que uma equivale o mesmo valor da outra. Equivalentes, equivalem. Tá? Só que nós vamos falar também mais em outras aulas sobre frações equivalentes, especialmente para elas. Segundo, né, é o quê? Comparar os números, tá, decimais e dividir a fração. Para comparar números decimais, é importante dividir para ficar mais fácil. Terceiro, utilizar a reta numerada. Porque pela reta numerada você vai saber a posição. Se está antes, se está depois do número que você está comparando. Fica bem mais fácil para que, né, ocorra essa comparação. Quando fala em comparação, a gente vai estar usando sempre o sinal de maior,
menor ou igual. Tá? Quando pedir, compare as frações. Então, a gente vai estar usando esse número. Eu sempre brinco o seguinte, tem gente que confunde muito, né, o sinal de maior e menor. Tá? Então, eu falo que a boquinha, na verdade, né, que ele fica assim, sempre vai para o lado do número maior. Se eu tenho o número 8 virado para cá, ele vai pegar o 8. Se o 8 estiver aqui e o 4 do outro lado, ele vai para o lado do 8. Agora, imagina se de cá tem um 5 e de cá tem um 15. Aí eu vou virar ele. Ele vai para o lado do 15. Então, a boquinha sempre é para o lado do número maior. Vai facilitar e muito para vocês, tá? Lembrem disso. A boquinha, né, é como se fosse guloso. Quisesse pegar o número maior. Certinho? É sempre bom a gente estar falando algumas diquinhas assim para vocês lembrarem. Bom, agora vamos transformar, né, um número decimal em fração. O que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, eu vou ter que olhar, meu número decimal vai ter vírgula. Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? Nesse primeiro número aqui, né, eu tenho 2 números depois da vírgula. Esses 2 números depois da vírgula vai me indicar se o meu denominador vai ser 10, 100, 1000, milhão. Ou seja, quantos números eu tenho depois da vírgula aqui, vai ser o meu número decimal que eu vou colocar embaixo, tá? Se eu tenho 2, então vai ser sobre 100. Se tivesse 1, ia ser sobre 10. Se tivesse 3, ia ser sobre 1000. Bom, coloquei. E o que eu vou fazer agora? Vou pôr só o 38? Não, vou pegar todo o número todinho, só que eu não vou pôr a vírgula, tá? Então, para escrever o número decimal em fração, peguei aquele número todinho lá, sem a vírgula, coloquei como numerador. Denominador, eu ponho 1, e a quantidade de números decimais que eu tenho depois da vírgula vai ser a quantidade de zeros que eu vou colocar nesse 1. Certo? Ok? Aí nós temos aqui, né? Então, eu formei esse número. Olha a letra B aqui. Olha quantas casas decimais tem. Né? Então, olha, colocou ali, né? Quantidade de zeros. Colocou só o 4 e o 5 ali. Por quê? Porque os outros são zeros. Está à esquerda, então não vai valer nada. Certo? Mais um exemplo aqui, né, que eu coloquei de vermelhinho aqui, eu acho que eu busquei essa imagem, foi na internet mesmo, né? Eu coloquei, lá, quantas casas tem depois da vírgula? 3. Então é sobre 1000. Essa outra imagem aqui, esse quadradinho, o que eu queria mostrar aqui, né, para vocês? Olha, precisou um quadrado inteirinho e de um outro quadrado do mesmo tamanho, e é como, imagina essa parte colorida, como se fosse o que a pessoa comeu, tá? Então, ela comeu um quadradinho inteirinho, sabe aquelas barrinhas de chocolate? Vamos imaginar uma daquela lá. Comeu uma todinha e mais um pedacinho sobre a outra. Então, olha. Então, ela comeu uma inteirinha, depois um pedacinho da outra. Então, ela comeu mais de uma barra inteira. Então, ela comeu de 4, ela comeu o quê? 5 pedacinhos. Né? Então, primeiro ela comeu 4 quartos, tá? Comeu 4 quartos. Depois ela pegou um pedacinho, né? 1/4. Então, olha, comeu tudinho aqui e mais um pedacinho. Por quanto? 5 quartos. Né? Então, deu 5 quartos. Ela comeu mais do que foi dividido. Agora, comparando as frações, né? Para comparar, como eu falei anteriormente, é bom dividir. Olha aqui, dividiu, né? Direitinho, depois comparou. Aí, na dúvida, gente, lembrem que a gente pode estar usando isso como se fosse dinheiro. Fica mais fácil de comparar, né? Se o número deu, vamos supor, 0,75, né? Tá aí, 0,75. Opa, então é 0, não tem nem um real aí. 75 centavos. Ou centésimos, viu aí? Né? E agora eu comparo com outro número. Aí eu vou ver quem é maior e quem é menor. Lembrando sempre, se vocês sempre lembrarem, tá? Do dinheiro fica mais fácil para memorizar. Ok? Então eu espero que vocês tenham compreendido um pouco e breve teremos outra aula e outra explicação.
Gostaria muito que, se esse vídeo, né, tiver contribuído um pouquinho, curta aí, comente, tá? Iria gostar muito para, né, que eu pudesse publicar outros aí. Certinho? Então fica com Deus, beijinho no coração de vocês e até a próxima com a professora Edna Vieira.